Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Graça e paz. Amém? Nós vamos continuar a nossa série de estudos. Hoje nós vamos para a lição número 5. Só para que eu possa fazer um esclarecimento. De acordo com as lições que nós temos passado como a série Primeiros Passos, então essa série que a gente está fazendo aqui, ela é baseada nessa série, que já tem um materialzinho aí, que tem sido passado em vários encontros individuais, e na sequência daquele material, hoje nós iniciaríamos o estudo sobre destinos eternos, falando sobre o que acontece depois da morte. Eu resolvi pular essa hoje, e a gente vai para a lição seguinte, porque eu tenho vontade de preparar um material um pouco mais amplo a respeito desse assunto. Então a gente vai para a lição que seria a 6, de acordo com o material, para que em outro momento a gente retorne com essa lição sobre o que acontece depois da morte, de uma forma mais ampla, mais interessante, eu acredito. Algumas coisas, depois que eu comecei a fazer essa série com os irmãos, acaba que, assim, a cada vez que eu vou trazer alguma coisa, algum pedacinho, eu estudo um monte de coisa a mais e falo, isso aqui é interessante de falar. E aí eu acabo vendo que existem muitos assuntos que poderiam ser abordados em temas separados, não só dentro de uma lição. Por isso, alguns assuntos vão ganhar seu estudo à parte, a partir de então. Mas hoje, então, nós vamos para a lição número 5, que eu intitulei ela de Vida Nova, ou Nova Vida, porque ela vem logo na sequência mesmo daquela ideia sobre salvação. Nas últimas semanas temos falado sobre salvação, sobre do que é que nós somos salvos, como é que nós somos salvos, e agora nós vamos falar sobre o efeito da salvação, que é a nova vida, ou a vida nova. Então, como falamos um pouco nas semanas anteriores, e agora de uma forma sintetizada, a vida cristã, ela começa verdadeiramente quando nós compreendemos a nossa necessidade de perdão, e quando nós, arrependidos, voltamos para Deus, entregando a nossa vida pela fé a Cristo Jesus. Então, a conversão, que nós chamamos, ela é esse processo de reconhecer a nossa natureza, confessar a nossa natureza, clamar arrependidamente pela nossa natureza, pelo sangue de Cristo, e pela fé, então, nós passamos a ser agora filhos de Deus, ou novas criaturas. Então, a Bíblia chama este evento, de vários nomes que nós vamos encontrar na Bíblia sobre este evento. Entre eles nós vemos a palavra regeneração, que significa gerar novamente, que é a mesma ideia de novo nascimento, nascer de novo. Por isso, a salvação, ela também é chamada na Bíblia de novo nascimento. Ela fala sobre um novo momento na vida do cristão, um momento de novidade de vida. Então, a partir desse instante, o novo cristão passa a ter um novo tipo de relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo ele desfruta então de uma série de bênçãos que Deus lhe preparou. A partir do momento então que somos salvos, que experimentamos uma nova vida, experimentamos um relacionamento novo, esse relacionamento produz benefícios, temos uma companhia nova para a vida, temos uma nova liberdade, e é sobre isso então que nós vamos falar nessa lição. A primeira coisa que eu gostaria então de tratar com os irmãos é que, uma vez que nascemos de novo, somos chamados de novas criaturas, ou somos uma nova criação. E por sermos nova criação, nós temos, em primeiro lugar, os nossos pecados perdoados. O texto de Colossenses capítulo 2, nós lemos ele também em outras vezes aqui. O texto de Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, fala sobre esse relacionamento novo que o cristão tem com o pecado. Agora, a forma do cristão se relacionar com o pecado é diferente da forma de quando ele estava morto em seus delitos e pecados. O texto de Colossenses diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, ou seja, os deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, aquele que nasceu de novo, ele tem esse novo relacionamento com o pecado. Os seus pecados foram apagados, os seus pecados foram perdoados. E a pergunta é, quais pecados foram perdoados? O texto nos diz que todas as suas transgressões foram perdoadas. Todas as suas transgressões foram apagadas. Então, aquele que nasceu de novo tem o seu pecado
debitado na conta de Jesus. E agora ele é visto como alguém que não se imputa o pecado, embora ainda seja alguém que seja passível de pecar e que ainda peca na sua vida. Essa culpa pelo pecado é absolvida por Cristo, é absolvida e absorvida por Cristo. Cristo recebe esta culpa pelo pecado em nosso lugar, dando para nós o peso da sua graça e fazendo com que nós sejamos justificados. É isso que significa a palavra justificação, ou o ato da justificação. É Deus não imputar a nós o crime pelo qual nós somos de fato culpados, e fazer com que este crime seja imputado em Cristo Jesus. Por isso nós dizemos que a justiça que o crente recebe é uma justiça imputada, ou seja, ele recebe uma justiça que não é sua. A justiça pela qual Deus nos julga, ou pela qual Deus nos absolve, não é a nossa justiça. A justiça pela qual nós somos perdoados dos nossos pecados é a justiça de Cristo, que é entregue ao crente, aquele que se apropria em Cristo Jesus desta salvação, aquele que está em Cristo. Ele recebe então essa justificação, por isso os seus pecados são perdoados. Não são só os seus pecados que são perdoados, como que atitudes pecaminosas. Geralmente quando a gente fala de pecado, a gente pensa em coisas erradas que se fazem, né? Mas quando a gente fala sobre esse perdão que Deus nos concede, Ele não nos perdoa somente por atitudes pecaminosas. Ele nos perdoa pelo fato de sermos pecadores. É uma mudança de natureza. A Bíblia em muitos momentos fala sobre os pecados, em outro momento a Bíblia fala sobre o pecado, falando a respeito de uma natureza, de um ato de ser. Aquele que está em Cristo é lavado por Cristo e já não recebe mais o peso do seu pecado como natureza. Agora ele recebe o peso da justiça de Cristo, porque o seu pecado foi transferido para Jesus. Jesus pagou o seu pecado. Nós vemos algo mais ou menos assim no texto que nós estamos estudando, por exemplo, nos domingos. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na sequência, o capítulo 2, verso 1, João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se, contudo, vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o nosso relacionamento para com um pecado é um relacionamento agora de perdão, um relacionamento de misericórdia, e não mais de escravizados pelo pecado, mortos pelo pecado, destruídos pelo pecado e vivendo às custas do pecado. Por isso o cristão tem uma vida nova, necessariamente. Ele tem uma forma diferente de se relacionar com Deus, ele tem uma forma diferente de se relacionar com o próximo, e ele tem uma forma completamente diferente de se relacionar com o pecado, porque o pecado já não faz mais parte daquilo que o domina, agora ele é servo de Cristo. Segundo benefício que nós podemos encontrar aí, é o próprio tema desse subtítulo, que é: nos tornamos novas criaturas. E esse texto eu sei que você conhece, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu decorei ele na revista e atualizada, então toda vez que eu olho para a NVI, me dá um bug no cérebro. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A NVI vai mudar o jeito que eu aprendi esse versículo, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A ideia aqui de nova criação, ela fala de algo que é diferente do início, que não é simplesmente um ser humano melhorado. Imagina assim, nós estamos destroçados pelo pecado. Por causa do pecado nós somos quebrados, caídos, machucados. E aí Deus vem e Ele desamassa esse homem pecaminoso e põe um remendo na onde está quebrado. Alguns pensam que é isso que é a salvação e a justificação. Deus consertar aquilo que está quebrado. Não é isso que acontece. O ato da conversão é um ato da nova criação de Deus. Ou seja, aquele velho passou. E Deus faz então algo novo, que vai se manifestar em plenitude na eternidade, mas que já toma lugar nos dias de hoje. Aquele que nasce de novo, ele é uma nova coisa, por assim dizer. Ele é uma nova criação de Deus. Ele é de uma outra espécie. É interessante que a palavra que aqui é traduzida como criação ou criatura,
É também a palavra que em outros momentos é traduzida como espécie. Ele é de uma espécie diferente. Ele não é só um ser humano diferente, ele é um ser humano de uma categoria diferente. Ele é uma nova criatura. Assim, as coisas antigas se passaram e se fizeram novas todas as coisas. Então é como se a vida diante de Deus começasse de novo. Só que agora com um status diferente. Agora não só como status de uma criação de Deus, agora com o status de filho de Deus. Não mais como inimigo de Deus, mas herdeiro de Deus. Não é só um melhorar daquilo que já existia, é pegar aquilo que existia, lançar fora e fazer algo completamente novo. Quando nós olhamos para esse tipo de vida que recebemos, de sermos inclusive iguais a Cristo Jesus no final, é o tipo de vida que nem Adão teve. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, ou para o ato da misericórdia de Deus, Deus não só, presta atenção nisso, não só perdoou os nossos pecados e disse, você não vai mais para o inferno. Deus não só tirou a gente de uma condição de morte, Ele fez o completo oposto. Ele disse, você não vai mais para o inferno, e a partir de agora você é meu filho. E você tem os direitos de filho. E você é herdeiro das coisas que um filho é herdeiro. Deus não só nos transformou de inimigos para não mais inimigos, mas Ele nos transformou de inimigos para filhos. Consegue perceber o quanto isso é contrário? Não é só do tipo assim, tudo bem, você está perdoado, vamos fazer as pazes, agora a gente não é inimigo mais. Não é isso que acontece. Deus dá da sua própria natureza, Deus dá do seu próprio caráter. E Deus nos transforma à semelhança do seu Filho unigênito, aquele que é eternamente Filho de Deus, aquele que sendo Deus, sendo Filho de Deus, é um Filho de Deus diferente de nós como filhos de Deus, porque Jesus sempre foi Filho de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Jesus a Bíblia vai chamá-lo de o eternamente gerado, uma das traduções para unigênito. O eternamente gerado, Ele sempre foi Filho de Deus. E nós passamos a ser filhos de Deus. Agora, o filho legítimo, ou seja, o filho de carne e sangue, ele tem os mesmos direitos que o filho adotado. E a Bíblia vai falar sobre adoção. Nós somos filhos adotados de Deus. E Deus compartilha do seu amor, Deus compartilha do seu caráter, Deus compartilha das suas bênçãos por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Você consegue perceber o tamanho desse amor? De alguém que era inimigo e virou filho, com direitos. Quando nós olhamos para o texto também de Colossenses capítulo 1, verso 21 a 23, diz, antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Olha o verso 22. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O verso 23 diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite, um pouco sobre essa esperança, sobre essa nova vida. E olha que coisa interessante, o verso 23 diz que se estivermos alicerçados, firmes, permanecendo nesta fé, sem nos afastarmos dessa esperança, o verso anterior diz que Ele nos reconciliou com Deus, verso 22 fala isso, nos reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a sua morte, e Ele nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o poder do sacrifício de Cristo, que nos apresenta diante de Deus santos, ou seja, o poder do sacrifício de Cristo, o poder da filiação, nos faz sermos transformados na nossa forma de viver, a ponto de sermos apresentados naquele grande dia diante de Deus santos. Esse é o que nós chamamos do processo da santificação, em que o nosso caráter está sendo aprimorado e transformado ao mesmo caráter de Cristo. Estamos sendo conformados com a imagem de Cristo, estamos nos parecendo com Cristo, é isso que nós chamamos de santificação.
Mas não é só a santificação o benefício do novo nascimento. Há também a justificação, que é a sequência aí. Ele diz, para apresentá-lo diante dele santos, santificação, e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso é justificação. Isso é, nós somos apresentados diante de Deus e não nos é imputado os nossos pecados. Não nos é imputado as nossas culpas. Nós somos vistos por Deus como livres de acusação, por intermédio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Consegue perceber a distinção entre as duas coisas? Então nós já somos filhos de Deus. A justificação é um ato, ela não é um processo. Eu estou sendo justificado. Há algumas seitas cristãs que dizem não, que a justificação é um processo que está acontecendo. Mas a Bíblia vai falar que a justificação ela é um ato. Deus nos declara justos. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas junto com a justificação começa o processo da santificação, que é o ato de nós sermos transformados à imagem de Cristo. E esse processo só termina na glória, só termina na eternidade. Quando nós vemos o texto que diz que como Ele é, nós seremos. Aí terá cumprido esse processo. Mas enquanto isso não acontece, há um processo de renovação da nossa mente, de conformação do nosso caráter, de abster-se de certas coisas e de colocar outras coisas na nossa rotina. E isso é um processo gradual que começa no ato da conversão e só termina na volta de Cristo. Aí quando Cristo voltar, como Ele é, nós seremos. Aí o processo de santificação já pode parar, porque como Ele é, nós seremos. Amém? Outro benefício, então, de sermos nova criação é que aquele que nasce de novo pode perceber e entrar no reino de Deus. Ele pode ver o reino de Deus e ele pode fazer parte do reino de Deus. É o que nós vemos Jesus falando em João capítulo 3, conversando com Nicodemos. João 3, do versículo 3 em diante, ele diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus deixa claro duas coisas: aquele que não experimentou o novo nascimento, aquele que não foi regenerado, não pode participar do reino. Mas não só isso, ele sequer consegue enxergar o reino. Ele sequer consegue perceber o reino. Ele sequer tem o desejo ou ele almeja o reino, porque ele não consegue enxergar que há um reino superior a esse. O seu coração está preso às coisas desta vida, o seu coração está preso aos desejos desse mundo, o seu coração está preso às suas próprias vontades, àquilo que as pessoas apontam como sendo coisas boas. Ele não consegue ver a beleza do Evangelho, ele não consegue ver o dom gratuito de Deus, ele não consegue ver a maravilha da salvação, ele não consegue ver essas coisas, por isso sequer ele tem vontade de entrar nesse reino. Mas aquele que nasce de novo começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. E eu espero que tenha sido assim na sua vida. No momento em que a gente se converte, quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, nós começamos a enxergar a vida com outros olhos. Começamos a reconhecer melhor as prioridades. E coisas que em outro tempo chamávamos de prioridade, assim como o apóstolo Paulo, ele diz: eu considero essas coisas agora refúgio. Essas coisas que antes enchiam os olhos, agora para mim são coisas. E coisas que antes eu desprezava, coisas que antes eu zombava, agora são para mim deleite. São para mim algo que me enche os olhos, me enche o coração, me dá vontade de estar. Mas isso só é possível àqueles que nasceram de novo. É por isso que existem muitas pessoas que participam de igrejas cristãs, de igrejas evangélicas, que se entendem como salvos, mas nunca tomaram gosto pela vida cristã. Nunca entenderam de fato a salvação e nunca receberam de fato a salvação. Por isso vivem em profundas crises.
porque se convenceram e não se converteram. A sua mente não foi renovada, o seu coração não foi renovado, somente os seus hábitos religiosos foram diferentes agora. Antes ele participava de uma religião A e agora ele participa de uma religião B, mas ele nunca entendeu. Por isso ele tem dificuldade de desejar a Deus, de desejar a comunhão com os irmãos, de desejar orar, de desejar conhecer a palavra de Deus, de desejar se envolver com as coisas do Senhor, porque a sua mente não foi renovada, o seu coração não foi transformado. Ele aprendeu uma nova religião, mas não necessariamente recebeu uma nova vida. E, irmãos, as igrejas estão abarrotadas de pessoas assim. E eu posso dizer com toda certeza e com toda tristeza no meu coração, que na nossa comunidade isso não é diferente. Há muitos que pensam que nasceram de novo, mas que não o fizeram, que ainda não entenderam a necessidade de se render a Cristo, que podem ter aprendido uma nova forma de falar, que podem ter aprendido uma nova forma de expressar a sua fé, mas que ainda não têm desejo, entenda isso, não têm vontade de ser semelhante a Cristo. O pecado não lhes incomoda, não faz menor diferença. Se eu puder pecar e esconder esse pecado de todo mundo, está valendo, está tudo bem. Agora, aquele que nasceu de novo, ele não consegue ter esse tipo de relacionamento com o pecado. O pecado para ele causa constrangimento. O pecado causa para ele dissabor. O seu coração amarga, a sua alma amarga, porque ele sabe que aquilo já não lhe é mais natural, que aquele não é o tipo de coisa que é desejável. Por isso ele não tem o mesmo relacionamento com o pecado. Não quer dizer que ele agora é impecável, no sentido amplo da palavra. Alguém que não peca em nenhum momento, não é isso. Significa que ele não tem mais o mesmo relacionamento com o pecado. Ele vive o tempo todo lutando contra o seu próprio coração. E quando ele é vencido pelo seu próprio coração, ele não deixa como está. Ele procura o Senhor, ele busca o Senhor em arrependimento. Ele diz: Senhor, lava o meu coração, a minha mente mais uma vez me põe de pé. Ele clama ao Senhor por misericórdia. E ele pede forças para mais uma vez voltar para a luta. E pecados que existem nas nossas vidas, queridos. E todos nós temos áreas fracas da nossa vida. Temos pontos fracos na nossa vida, que o diabo conhece, que o nosso coração conhece. Há coisas que são muito fáceis de serem vencidas. Há outras que nós vamos lutar para o resto dos nossos dias. Mas o cristão é aquele que não se rende à sua natureza. O cristão é aquele que luta contra o seu pecado e contra o seu próprio coração. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Eu esmurro o meu corpo, para que, tendo ensinado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. A vida de um cristão é uma vida de batalha. E a batalha mais difícil de se enfrentar é a batalha contra o nosso próprio coração. É a batalha contra as nossas desculpas, para que continuemos vivendo aquilo que é agradável ao nosso coração pecador. Mas aquele que nasceu de novo, ele enxerga a vida de uma forma diferente. Agora ele enxerga o reino. Agora o seu anseio é o reino. Por isso Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A prioridade número 1 deste que nasceu de novo é o reino, é a vontade de Deus. Por isso não lhe é difícil olhar para a vida e decidir para a vontade de Deus. E quando eu falo não é difícil, eu não digo que não é desafiador. É desafiador, continua sendo desafiador. Mas não é difícil olhar para decisões da vida e saber exatamente o que se tem que fazer. Agora, fazer ou não já é outra história. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, ele enxerga o reino. Por isso, diante de uma situação, ele sabe qual é o caminho que se deve tomar. E mais, ele sabe quais são os caminhos que não se devem tomar. Porque o seu próprio coração
condenado. Porque o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu gosto de exemplificar isso como aquela sirene da polícia, sabe? Uma sirene interna que tem no nosso coração. Que diante de certas situações parece que a sirene toca lá dentro. E o coração fica, não, 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 não. E a gente fica naquela luta, e há uma vontade de, eu tenho, é gostoso, é bom, é legal. Não, eu não posso, ai não, Senhor me ajuda. E a gente fica naquela luta contra o pecado, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Os dois são opostos um ao outro, e essa luta só acaba na glória, só acaba na eternidade. Então, aquele que nasceu de novo tem esse tipo de relacionamento com a nova vida e com o pecado. Agora, aquele que não nasceu de novo, ele leva uma vida de qualquer jeito. Ele não se preocupa. Ele faz perguntas do tipo, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu faço? Ele faz perguntas do tipo, e tal coisa, é pecado? Mas não pergunta isso porque quer de fato conhecer. Ele pergunta porque, olha, eu desejo muito fazer esse negócio. Se não for pecado, eu faço, mas se você falar que não é, eu não faço. E fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa? E na maioria das vezes só está procurando um pretexto para poder dar vazão ao seu coração. E há muitas coisas lícitas que podemos fazer de jeito pecaminoso. Por isso nosso coração deve ser sempre colocado diante do Senhor. E à medida que nós o conhecemos, nós percebemos mais o reino, nós enxergamos mais o reino, nós desejamos mais o reino, porque agora os nossos olhos podem contemplar a beleza deste reino, porque nascemos de novo. Amém? Então o reino de Deus, ele não engloba somente a vida após a morte. Nós entramos no reino no momento que nós recebemos a Cristo, ou no ato da nossa conversão, no arrependimento e no crer no Evangelho. Essa realidade será completa somente quando deixarmos esta terra, mas ela já é real nos dias de hoje. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos não é o reino de Deus. Que a cultura que nós vivemos não é o reino de Deus. E que nós continuamos aqui para manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, ou seja, há um aspecto do reino de Deus que já pode ser visto aqui e agora. Mas a completude do reino está para além dessa vida que nós conhecemos. Então o cristão está aqui para demonstrar o reino. O cristão está aqui porque ele é um súdito do reino. E é ele quem apregoa o reino, é ele que nesta terra promove o reino. Nós mostramos através das nossas vidas quais são os efeitos do reino de Deus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 17, versos 14 a 20, diz assim, na oração que ele faz pelos seus discípulos, ele diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus repete a mesma coisa. E a oração de Jesus é, santifica-os, ou separa-os deste mundo, estando neste mundo, santifica-os, separa-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus continua no versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração, olha aí Jesus orando por você, a minha oração não é apenas por eles, falando dos 12. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E a mensagem dos discípulos de Jesus chegou até nós, e Jesus está orando por nós. E a oração que Jesus faz por nós, ao Pai, é, Senhor, eu não estou pedindo que eles sejam tirados do mundo, mas que eles sejam livres do maligno, que eles sejam separados no mundo. Estando no mundo, não se pareçam com o mundo, não tomem a forma do mundo, não vivam como o mundo vive, não desejam como o mundo deseja, não falem como o mundo fala. E como é que isso acontece? Ele diz, Senhor, separa-os, santifica-os,
E como é que nós somos santificados? Como? Conhecendo o reino. E como é que conhecemos o reino? Conhecendo a palavra. Por isso Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O problema é que nem sempre nós queremos conhecer a verdade. Jesus diz, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente fala de libertação, as pessoas já pensam em gente se retorcendo, dando grito. Como é que é seu nome? Tranca a rua, chucaveira. Fala de libertação, as pessoas já pensam logo nisso, né? Mas nós precisamos de libertação o tempo todo. Libertação dos nossos próprios pensamentos, libertação das nossas próprias vontades, libertação da nossa forma de achar que nós conhecemos a Deus, quando a palavra do Senhor nos diz que a forma de se conhecer a Deus é outra. Jesus diz, conheça a verdade. Quanto mais você conhecer a verdade, mais liberto você vai ser, mais liberto do peso desse mundo. Agora, nós não somos santificados, nós não somos separados. Nós muitas vezes nos parecemos com o mundo que nós combatemos, desejamos o que o mundo deseja, porque não estamos sendo santificados pela verdade. Não estamos conhecendo a verdade. Aí oramos e choramos, Senhor, por que será que eu não consigo fazer tal coisa? Mas a gente não se alimenta. Conhece aquela ilustração, que é de Martim Lutero, de dois cachorros que estão em constante guerra? E a pergunta que Martim Lutero faz é, qual é que vai ganhar essa guerra? E a resposta é, aquele que você alimentar mais. Será que a gente alimenta mais a nossa condição humana, os nossos desejos enganosos, o nosso amor pela vida, pelo mundo e pelas coisas? Ou será que a gente alimenta mais o nosso espírito com o pão vivo que desceu do céu, com a palavra? Lembra que Jesus fala para Satanás em Mateus capítulo 4, quando o diabo fala, olha, transforma essas pedrinhas em pão? Lembra que Jesus fala? Ele fala nem só de coisas materiais, nem só de pão vive o homem. Há algo que é muito mais necessário que o pão, que é toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas na vida de muitos cristãos, às vezes Deus é só o meio para ganhar mais pão. Às vezes a visão de alguns cristãos é que Deus é só o dono da padaria. E a gente quer mais pão, não palavra, a gente quer pão. Quer viver uma vida transformada? Amém? Quer vencer o diabo? Amém? João fala, já os tem vencido. Quer vencer a carne? Amém? Quer vencer o mundo? Se santifique. Como é que a gente se santifica? Na verdade. O que é a verdade? A palavra. Conheça Deus, permaneça em Deus, permaneça em Cristo, e você terá condições de vencer este mundo. Então estamos aqui, nesta terra, neste mundo, para representarmos o reino. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, a sequência daquele texto que nós lemos, que diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, se tornaram novas. A sequência do texto, verso 18 em diante, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós continuamos neste mundo para demonstrar o reino, para apontar para o reino, como representantes do reino. Paulo fala de sermos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? É o representante de uma nação em outra nação. Este mundo não é o reino que Jesus está falando, o reino eterno, completo e perfeito. Embora este mundo esteja dentro do reino de Deus, mas ele não é o todo do reino.
Nós que nascemos de novo, fazemos parte deste todo. Fazemos parte agora deste reino de Cristo Jesus. E Deus permite que estejamos nesta biosfera terrestre, neste mundo, para sermos representantes do reino, embaixadores do reino. Eu coloquei aqui uma descrição do que significa embaixador, de acordo com o dicionário. Antigamente eu diria de acordo com o dicionário Aurélio, eu falo de acordo com o dicionário do Google, que diz que o embaixador é um funcionário diplomático de mais alto nível, acreditado junto ao Estado estrangeiro. Ele detém plenos poderes para representar o seu país e, em geral, para celebrar tratados entre os estados, entre o Estado que representa e o Estado que o acolhe. Ou seja, é o mais alto representante de uma nação dentro de outra. E olha só o que Paulo fala que nós somos, aqueles que nasceram de novo. Somos os mais altos representantes do reino celestial dentro desse mundo que nos abriga. Por isso Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus nos envia como estes embaixadores que apregou um reino. Agora a gente fala assim, olha que maravilha, né? Só que é um desafio isso. Lembra que Jesus fala? Estou enviando vocês como ovelhas em meio a mais ovelhas? Em meio de lobos. Aí às vezes o cristão fica chateado porque o mundo não reconhece, né, que ele é um cristão. Eu vi o pastor Jonas Madureira falando isso uma vez. Fica triste porque fala de Jesus para alguém e esse alguém fica ofendido. E quer cortar amizade e humilha e zomba. E fala o que está acontecendo, como é que Deus permite um negócio desse? E ele entende que Jesus fala, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E às vezes tem na cabeça dele que ele é a super ovelha. Ele abre, essa super ovelha, ele vai no meio dos lobos e sai batendo em tudo quanto é lobo. Não. A ideia de ser ovelha no meio dos lobos é a ideia de, vai, dê a sua vida pelo Evangelho. Você não é a super ovelhinha de Jesus, você é a ovelha de Cristo, no meio de um mundo de lobos. Portanto, você será rejeitado, você será perseguido. E se não for, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Se a gente se parece demais com esse mundo, se a gente é amiguinho demais desse mundo, tem alguma coisa errada. Porque não dá para conhecer a Deus sem viver de uma forma diferente. E essa forma diferente é necessariamente uma forma contrária à forma como esse mundo vive, pensa e deseja. E aí a gente vai encontrar entraves, dificuldades. Por isso Jesus diz, alegre-se, fiquem felizes, quando mentindo, disserem toda sorte de calúnia contra vocês. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do meu nome. Ele diz, alegrem-se, porque a mesma coisa aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. Quando somos perseguidos por causa do nome do Senhor, nós fazemos parte de um clube VIP, de um grupo VIP, dos profetas do Senhor que também sofreram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Gente que foi perseguida e falou, agora já tenho a carteirinha de membro do clube dos apóstolos de Jesus. Já passei no teste, estou sofrendo por amor a Cristo. Amém? Loucura, né, irmãos? Já quer desistir, já? Às vezes fico pensando, por que será que as pessoas não falam isso em todo lugar? Isso não é uma coisa muito boa de se ouvir, né? Para os ouvidos de alguns. Que isso, morrer por causa de Cristo? Deixar as coisas? Não. Eu quero o Deus dono da padaria, que me dá mais pão. Que eu peço umas coisinhas, Ele me faz umas coisinhas. Mas o Evangelho nos diz que aquele que quer seguir a Cristo, Jesus diz, ergue-se a si mesmo, tome a sua cruz e pega o trecho. Deixa de lado as suas vontades e pega o trecho. Toma a sua cruz e pega o trecho. Siga-me. E é desse contexto que ele vai dizer para fazermos o cálculo, se é isso que a gente quer mesmo. E fala sobre fazer o cálculo se a gente quer ser discípulo. Ele fala isso que acontece com os discípulos. Então pense bem. Aí ele fala, olha, ninguém que sai para a guerra, sai sem antes pensar se consegue ir com 5 mil, se consegue ir com 10 mil, ou se vai ter que pedir que haja paz, se render.
Ninguém que começa uma construção, antes não se assenta, faz os cálculos para ver se consegue terminar. É nesse contexto que Jesus está falando sobre pensar, antes de querer ser discípulo de Jesus. Porque embora o Espírito Santo nos dê essa força, essa é uma força que não é natural. Esse é um desejo que não é natural. E essa é uma luta que não se vence de forma natural. Só se vence na base da oração e do conhecimento da palavra. Se entregar ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor, ser santificado pela verdade, a tua palavra é a verdade, e estar em todo o tempo em profunda oração, pedindo a assistência do Espírito Santo, para nos dar forças para resistirmos ao maligno e para vencermos o nosso próprio coração pecaminoso. Por isso, ser cristão não é coisa para gente fracote, não. É para gente fraca, mas não para fracote. É para gente medrosa, não. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus nos faz vencer essas barreiras em nome de Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus, vivendo uma nova vida de relacionamento com Deus. Amém?